Sejam muito bem-vindos aos Sussurros Profanos, meu obscuro universo de horror e suspense. Meu nome é Breno Marques, mas podem me chamar de BM, se preferirem. Acomodem-se, coloquem os fones de ouvido e me deixem contar algo antes de prosseguir. Minha intenção é agradá-los desde o início, e para isso é necessária a interação de todos vocês, inscrevendo-se, curtindo, compartilhando nosso conteúdo e principalmente fornecendo dicas e sugestões para a melhoria do canal. Recentemente, me desliguei de um conhecido canal de relatos de horror, e o motivo principal foi minha insatisfação com o típico copiar e colar e as receitas de bolo, o que fazia com que os enredos dos vídeos se tornassem repetitivos e vazios. Pretendo apresentar histórias originais e bem construídas, tanto minhas quanto de vocês, autores e ouvintes. Contudo, é preciso que o material me seja enviado pelos autores e que os ouvintes expressem suas críticas e opiniões, fornecendo feedbacks para o aprimoramento dos vídeos futuros. Minha intenção não é ser apenas mais um canal dark, e sim promover diferencial nesta plataforma, para que, futuramente, tenha força e meios para criar uma comunidade onde haja interação e boas amizades. Infelizmente, neste primeiro momento, o engajamento e a constância nas postagens são de máxima importância. Sendo assim, preparei um lote de 15 vídeos simplórios, dos quais aguardo a colaboração de vocês para apontar falhas e melhorias, além de ganhar tempo para que os participantes enviem seus textos, sejam eles contos, noveletas, relatos ou causos. Todo o material será avaliado da melhor forma possível. E para iniciar nossa interação, farei as seguintes sugestões. Aos canais que também estão começando, peço que se inscrevam e deixem um comentário, pois nos vídeos seguintes farei indicações. Aos espectadores, peço que sugiram nomes de personagens, situações ou lugares para a ambientação de futuras histórias. À medida do possível, esses também serão citados ao longo dos vídeos. No mais, obrigado pela atenção. E vamos aos relatos. A noite que mudou minha vida começou como qualquer outra em nosso pequeno povoado. Meu nome é Javier e eu tinha 17 anos quando algo sombrio se apegou à minha família. Naquela tarde, estávamos reunidos para nos despedir do meu tio Francisco, um homem que eu mal conhecia. Ele sempre foi distante, como se preferisse ser esquecido antes mesmo de morrer. Mas a morte nunca some sem deixar marcas. E aquele funeral não foi uma simples despedida. Foi o começo de algo que me persegue até hoje. O cemitério ficava escondido no fim de um caminho de terra, cercado por árvores velhas que rangiam a cada brisa. Poucos no povoado lembravam de sua existência. O portão, enferrujado e resistente, parecia nos avisar sobre algo que nenhum de nós compreendia. Nos alinhamos ao redor da cova recém-aberta. A cerimônia começou sob um céu pesado, carregado de uma umidade que não era natural. O ar estava tão denso que era difícil respirar. Quando os coveiros baixaram o caixão, algo mudou, como se um fio tensionado tivesse se rompido. Foi então que ouvimos os sussurros. Um murmúrio baixo, gutural, como um canto antigo, ou um lamento surgiu da própria terra. O caixão bateu no fundo da cova com um baque seco. Um dos coveiros largou suas ferramentas e saiu correndo, tropeçando e caindo, mas sem olhar para trás. Eu estava paralisado. Olhei para o caixão do tio Francisco e, por um instante, jurei ver seu rosto se contorcendo, a pele se esticando, os lábios se retraindo em um sorriso que não pertencia àquela cena. Quando o caixão desapareceu sob a terra, os sussurros cessaram tão abruptamente quanto começaram, mas o vazio que deixaram não era apenas de ausência, era de presença. Naquela noite,
O ar ainda estava pesado quando voltamos. Minha mãe, normalmente tagarela, foi direto para o quarto sem dizer uma palavra. A casa, que sempre fora um refúgio aconchegante, parecia envolta em sombras. Enquanto tentava dormir, senti uma pressão no peito, como se uma mão invisível me empurrasse contra o colchão. A porta do meu quarto estava entreaberta e foi então que ouvi o grito da minha mãe. Corri para seu quarto. Ela estava sentada na cama, as mãos cobrindo a boca, os olhos arregalados. Sem falar, apontou para a sala. Desci as escadas com o coração batendo. A sala estava escura, exceto por um fio de luz da rua. E foi ali, diante da velha cadeira de vime onde meu avô costumava sentar, que o vi. O tio Francisco, de pé, vestido como no enterro, mas não exatamente como o enterramos. Seu rosto estava pálido, as órbitas oculares vazias. Seus braços pendiam como se algo invisível o sustentasse. Ele não se moveu, mas eu sabia que me observava. Antes que eu pudesse gritar, a figura se dissolveu na escuridão. Minha avó, que ficara em silêncio durante o funeral, veio nos visitar na manhã seguinte. Quando lhe contei o que vira, seus olhos encheram-se de lágrimas. Francisco se envolveu com coisas obscuras. Ela sussurrou, rituais para se proteger do que o perseguia. As noites seguintes foram um inferno. Minha mãe acordava com arranhões nos braços. Encontrávamos rastros de terra no corredor. Ouvíamos arrastões na sala, mas nada se mexia. Uma madrugada voltei ao cemitério. A terra sobre o túmulo do tio Francisco estava revolvida, como se algo tivesse saído de lá. Minha lanterna apagou-se sozinha e uma escuridão quase sólida me envolveu. Foi então que entendi. Alguns mortos não descansam, alguns não podem descansar. Minha mãe e eu deixamos o povoado, mas o passado não se apaga facilmente. Às vezes, ainda sinto aquela pressão no peito. E ouço, muito distante, o mesmo murmúrio gutural daquela noite no cemitério, um canto de outro mundo, um resto perdido que ainda me procura na escuridão. Os funerais são momentos destinados a trazer encerramento, a nos dar a chance de nos despedirmos e seguir em frente. Mas nem sempre é assim. Às vezes, o que acontece neles abre portas que nunca deveriam ser tocadas. Meu nome é Carolina, e o que aconteceu em 1995, no funeral da minha melhor amiga, Ana, mudou minha vida para sempre. Ainda me pergunto se algo do que ocorreu poderia ter sido evitado, se talvez devêssemos ter feito as coisas de outra maneira. Mas o tempo não perdoa, e algumas decisões, ou a falta delas, nos marcam para sempre. Ana e eu crescemos juntas. Ela era uma pessoa cheia de vida, alguém que sempre conseguia me fazer rir, mesmo nos dias mais sombrios. Entretanto, tudo mudou no ano em que completamos 16 anos. Foi quando ela começou a ficar doente. Os médicos não conseguiam explicar o que estava acontecendo. Era algo estranho, algo que parecia consumi-la lentamente. Dia após dia, sua pele ficava mais pálida e seus olhos, que sempre haviam sido brilhantes e cheios de energia, começaram a se apagar. Sua mãe procurou ajuda em todos os lugares, mas ninguém tinha respostas. Tudo aconteceu tão rápido que mal tivemos tempo de processar. Em menos de 3 meses, Ana se foi. O dia do funeral foi um dos mais difíceis da minha vida. Toda a família dela estava arrasada e eu mal conseguia me manter em pé. Não entendia como alguém tão jovem, tão cheio de vida, poderia ter partido de forma tão abrupta. A cerimônia foi realizada em uma pequena capela perto do cemitério do povoado. O caixão estava aberto no início e vê-la ali, imóvel, foi como um golpe no peito. Era Ana, mas ao mesmo tempo não era. Sua pele estava mais pálida do que eu lembrava, quase como se fosse de cera, e havia algo em sua expressão que eu não conseguia entender. Não era paz, parecia incompleta.
A família decidiu fechar o caixão antes de levá-lo ao cemitério. Foi então que aconteceu. Enquanto o coveiro ajustava a tampa, um grito dilacerante ecoou pela capela. Era agudo, forte, como se alguém estivesse gritando das profundezas de sua alma. Todos ficaram paralisados. Era impossível, mas não havia dúvida. O grito tinha vindo de dentro do caixão. Alguns começaram a chorar, outros tentaram se aproximar, mas o coveiro, pálido como um fantasma, prendeu a tampa rapidamente e se afastou. Ninguém quis abri-lo, nem mesmo sua mãe. O padre insistiu que era apenas um fenômeno estranho, algo que não podíamos explicar. Eles decidiram continuar com a cerimônia como se nada tivesse acontecido. Eu não conseguia parar de pensar no grito. Tinha sido tão claro, tão humano, que não dava para ignorar. Enquanto caminhávamos para o cemitério, algo dentro de mim dizia que havia algo errado. Não sabia o quê, mas havia uma sensação que não conseguia me livrar. A certeza de que o que testemunhamos não tinha nada de natural. Quando finalmente baixaram o caixão na cova, uma brisa gelada percorreu o local. Foi tão repentina, tão fora de lugar, que até os trabalhadores do cemitério recuaram por um momento. Não era um dia frio. Na verdade, o sol estava alto e não havia vento nenhum. Mas aquela corrente gelada, que parecia vir do nada, foi como um lembrete de que algo não estava certo. Ninguém disse nada, mas os olhares entre os presentes diziam tudo. A cerimônia terminou em silêncio. E pouco a pouco, todos começaram a se dispersar. Porém, eu não conseguia me mover. Fiquei ali, olhando para a terra recém-colocada, com um nó no estômago que não conseguia explicar. Naquela noite, quando finalmente consegui dormir, sonhei com Ana pela primeira vez. Ela estava em pé em um lugar escuro, com seu vestido branco de funeral, e me olhava fixamente. Não dizia nada, mas seus olhos transmitiam muito. Ela estava pedindo ajuda. Estendeu a mão para mim, como se quisesse que eu a pegasse, mas antes que pudesse me mover, acordei de repente. Meu coração batia forte e levei vários minutos para perceber que estava no meu quarto, suando frio. Tentei me convencer de que tinha sido apenas um sonho, que minha mente estava processando tudo o que havia acontecido. Mas algo, no fundo, me dizia que não era só isso. Os dias seguintes não foram melhores. Ana continuou aparecendo em meus sonhos, sempre no mesmo lugar escuro, sempre com aquela expressão de desespero. A cada vez, ela parecia mais pálida, mais fraca, como se estivesse desaparecendo aos poucos. Uma noite, finalmente entendi o que ela estava tentando me dizer. Ela não falou, mas apontou para baixo, para o chão sob seus pés. A mensagem era clara. Ela queria que eu a tirasse de lá. Não sabia o que fazer. Não podia simplesmente ignorá-la, mas também não conseguia explicar isso para alguém sem que me achassem louca. Decidi ir ao cemitério sozinha, na esperança de encontrar algo que me desse respostas. Cheguei ao local no final da tarde, quando o sol começava a se pôr e as sombras se alongavam. O túmulo de Ana estava como no dia do enterro, mas algo era diferente. A terra estava solta, como se alguém a tivesse mexido recentemente. Havia marcas ao redor, como se algo tivesse tentado sair. O medo me paralisou, mas também me deu certeza de que não estava imaginando coisas. Algo tinha acontecido com Ana, algo que não podia ser explicado pela lógica. Tentei falar com a mãe dela, contudo não sabia como fazer isso sem que me achassem louca. Em vez disso, comecei a visitar o túmulo regularmente, deixando flores e falando com ela em voz baixa, na esperança de que, de alguma forma, isso ajudasse. Entretanto, os sonhos não pararam. Pelo contrário, ficaram mais intensos. Em um deles, Ana não estava mais em pé. Estava deitada, cercada por raízes que se enrolavam ao seu redor, como se tentassem prendê-la. Seus olhos estavam abertos, mas vazios, e sua mão ainda estendida para mim. Dessa vez, sua boca se moveu.
mas não emitiu som. Acordei com a certeza de que ela estava ficando sem tempo. Finalmente não aguentei mais. Contei à minha mãe o que estava acontecendo, esperando que de alguma forma ela me entendesse. Em vez de me ridicularizar, ela me olhou com uma mistura de preocupação e algo que não consegui identificar. Disse que já tinha ouvido histórias semelhantes antes, mas que era melhor não interferir. Algumas coisas, segundo ela, eram melhor deixar como estavam. Tentar resolvê-las só traria mais problemas. Não dei ouvidos. Sabia que, se não fizesse algo, nunca viveria em paz. Naquela mesma noite, voltei ao cemitério com uma pá que peguei no galpão de casa. Estava decidida a desenterrar Ana e ver com meus próprios olhos se ela ainda estava lá. Mas quando cheguei ao túmulo, encontrei algo que me fez parar em seco. A terra tinha sido completamente removida e o caixão estava aberto. Alguém ou alguma coisa havia roubado seu corpo. Fiquei ali, olhando para o caixão vazio, sentindo o mundo desmoronar ao meu redor. Naquele momento ainda não entendia o que havia acontecido ou o que aquilo significava, mas algo dentro de mim sabia. Ana não estava em paz. Ela ainda estava presa em algum lugar, esperando que alguém a ajudasse. Aquela foi a última noite em que sonhei com ela. Sua imagem ainda me persegue, não em sonhos, mas em momentos inesperados. Um reflexo em uma janela, uma sombra no fim do corredor. Ela está sempre lá, me lembrando que não fiz o suficiente, que nunca a tirei de onde estava presa. Anos se passaram desde então, mas ainda não consigo visitar o cemitério sem sentir que algo me observa. O túmulo de Ana ainda está lá, com seu nome gravado na lápida, mas toda vez que olho para ele, não consigo evitar me perguntar: onde ela está de verdade? O que aconteceu com seu corpo? Será os sonhos eram um modo de me avisar que algo assim aconteceria? Não sei mais o que fazer, porque há gritos que não podem ser silenciados, portas que nunca deveriam ser abertas e dívidas que não sabemos como pagar. Chegamos ao final de mais um vídeo, queridos ouvintes. Comentários e críticas são muito importantes para aprimorar o nosso conteúdo. Aproveitem para curtir e se inscrever. Muito obrigado.